agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade que estamos tendo. Saibamos vibrar com muito amor por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que de alguma maneira se sentem isolados, solitários. Há muitos que passam por doenças, aos familiares que se desesperam. Há quantos nesse momento passando por situações tão tristes, materiais, difíceis. Aos médicos, enfermeiros, em frentes de trabalho, dedicando ali todo o seu conhecimento, todo o seu amor. Peçamos por todos eles, Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Boa noite a todos vocês. Eu gostaria de me referir hoje a uma comunicação feita em 1861 pelo Espírito Cáritas. Essa passagem se encontra no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então esse item é o item 13. Chamo-me caridade. Sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Fiz nessa manhã o meu passeio habitual e com o coração magoado venho a dizer-vos: ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes de fazer para secá-las todas. Inutilmente tentei consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bondosos que velam por vós, que não vos abandonarão. Paciência. Deus existe e vós sois as suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para mim os seus grandes olhos assustados. Eu lia em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se as minhas palavras lhe tranquilizavam um pouco o coração, não lhe saciavam o estômago. Então eu repetia: coragem, coragem. E uma pobre mãe muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e ergueu-a no espaço vazio, como para me rogar que protegesse aquele pobre pequeno ser, que só encontrava num seio estéril um alimento insuficiente. Bom, nós vamos dar uma paradinha aqui e analisar esse trecho. O corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se as minhas palavras tranquilizavam um pouco o coração, não lhe saciavam o estômago. Isso aqui é muito importante, gente. Aqui nessa passagem, estão se referindo aqui os espíritos, né? Aí no caso Cáritas, à caridade material. Porque veja, alguém que está com fome perde sua capacidade de raciocínio, de fé e até de esperança. Eu me recordo daqueles trabalhos que eram feitos aos domingos com moradores de rua na sede da Casa de Fabiano, lá na rua Neuchâtel.
O trabalho de alimentação e higiene oferecidos pela casa naquela época, eles eram sempre precedidos de uma palestra. Então, ali acontecia a caridade material, porém ela era acompanhada da caridade moral, que viria através daqueles ensinamentos do Evangelho. Acontece que logo cedo, quando aqueles moradores de rua chegavam, estavam na fila para entrar, eles eram recebidos com café, pão com manteiga. Por que será isso? A resposta: o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome. E essa fome, iria impedir que aqueles irmãos conseguissem se concentrar e entender aquela palestra, aquele evangelho que seria falado para eles, né? Aqueles trechos. Um outro exemplo que eu posso dar é uma experiência meio que pessoal, né? Durante agora essa pandemia, os professores de escolas públicas tiveram que criar assim grupos de WhatsApp com os responsáveis pelos alunos, para que nesse momento de afastamento os alunos pudessem receber atividades para serem feitas em casa. Nesse intervalo, enquanto estávamos falando nesses grupos com esses pais responsáveis, o governo ele resolveu disponibilizar uma determinada quantia para esses pais de alunos, como uma forma de reembolso, porque iria ser suspendida a merenda escolar, então o governo direcionou determinada quantia para esses pais. A partir dessa notícia, aquele grupo de pais perdeu o foco nas atividades. Eles começaram a trocar informações entre si. De que maneira seria recebido aquele benefício? Quer dizer, a fome se sobrepõe a qualquer outro interesse. Mesmo que aqueles pais estivessem comprometidos com a parte pedagógica, com os ensinamentos que seriam dados, a preocupação com as lições, né? Com o aprendizado, nada substituía aquela fome que eles tinham, a necessidade material, né? Então, esse foi mais um exemplo que eu tive do corpo ser esse tirano do espírito, porque não adianta, a primeira necessidade das pessoas é alimentar esse corpo. Aí a gente fica pensando também nessas pequenas casas que estão ligadas à casa de Fabiano, em periferias, o quanto essas pessoas, esses trabalhadores têm que enfrentar a pobreza, a situação difícil, a miséria que muitos passam. Então essa passagem do Evangelho é bem para a gente dar valor a tudo isso, aos trabalhos que são feitos, ao olhar esse próximo. Não julgá-lo como alguém que não está querendo acompanhar, vamos supor, a lição de casa do filho, mas pensar que ele está indo à luta e que ele tem necessidade de sustentar aquele corpo. E o dos seus familiares também, né? Bom, vamos continuar então mais adiante essa passagem. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e logo sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados de sua miséria, não se atrevendo, eles que jamais mendigaram, implorar piedade dos passantes. Coração empolgado de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga por eles, e vou para toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis porque venho até vós, meus amigos, e vos digo, lá embaixo há infelizes cuja cesta está sem pão, e a lareira sem fogo, o leito sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixo a iniciativa aos vossos bons corações, pois se eu vos ditasse a linha de conduta, não teríeis o mérito de vossas boas ações.
eu vos digo somente: sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. Vamos dar mais uma parada aqui? Vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por essa passagem, a gente percebe que todos nós somos médiuns, porque se ela vai inspirar aos bons corações para que pratiquem o bem, a caridade, inspirando bons pensamentos, é porque todos somos médiuns. A gente sabe que existem os médiuns de trabalho, mas essa mediunidade natural é inerente ao espírito. Todos temos essa mediunidade. Se podemos receber essas inspirações, somos médiuns, né? Porque de que modo seria se não fôssemos médiuns todos? Por que teríamos o nosso espírito protetor? Se cada um de nós tem o seu espírito protetor para dirigir, para mostrar o caminho certo, para nos intuir para onde devemos ir ou não. Se todos nós temos esse espírito protetor, é porque todos nós temos a mediunidade. Podemos ser inspirados, podemos ouvi-los, né? Basta que exista essa sintonia. Bom, prosseguindo então, nesse último parágrafo dessa passagem. Mas se peço, também dou, e muito. Eu vos convido para o grande festim, e ofereço a árvore em que vós todos podereis saciar-vos. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, tomai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que lhe arrancardes, porei todas as boas ações que fizerdes e levarei a árvore a Deus, para que ele a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos possa contar entre os que se alistam sob a minha bandeira. Sede intrépidos, eu vos conduzirei pela via da salvação, porque eu sou a caridade. Então aqui o Espírito está dizendo da sensação boa que todos sentimos quando praticamos o bem, e que esse bem-estar ele vai nos levar a praticar a caridade cada vez mais, porque se a gente pratica o bem e se sente bem com isso, é claro que isso vai nos incentivar a continuar fazendo esse bem. Ele vai nos levar a sermos úteis. Nesse momento de expiação coletiva pelo qual o nosso planeta está passando, é um bom momento para refletirmos de que lado nós ficaremos. Tantas oportunidades de praticar o bem, não apenas na prática material, mas também no auxílio emocional aos que se encontram caídos, sem fé, sem esperança. Aos familiares que convivem mais intimamente conosco. Diz o Evangelho que a caridade moral consiste em suportardes uns aos outros e é o que menos fazeis. Por que eles falam isso? É um exemplo, por exemplo, a família. É no núcleo familiar que muitas vezes estão nossos maiores desafios. Nesse momento de dor em especial, saibamos que o Pai está esperando que nos reconciliemos com os adversários que se encontram no caminho. E se o caminho é o afastamento social, a reconciliação deverá ser feita com aqueles contatos mais próximos, a família. Acreditemos na inteligência suprema, na sabedoria do Pai e confiemos que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus.
Falando em família, eu gostaria também de ler para vocês um trecho do livro SOS Família, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Quem fala aqui é o espírito Joana de Ângeles, né? Joana de Ângeles. Jesus contigo. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o evangelho, distende a mesa da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, quando ela está junta, orando, fazendo prece, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não guardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre. E, quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nessa noite, senão para os inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. É interessante que a gente lê nesse trecho que Jesus vai estar conosco. Quando a gente se reúne em família, né? Jesus vai estar naquele momento de prece conosco. E muitas vezes a gente fica pensando assim, nossa, com tantas coisas acontecendo, tantas situações, a gente vai se reunir em família e naquele determinado dia da semana, naquele mesmo horário. Será que a gente vai ter a assistência de Jesus? Será que ele não está preocupado com tantas tragédias, com tantas dificuldades? Olha, gente, é muito importante a gente ter essa certeza. Jesus, ele é como o sol. O sol, para ele conseguir clarear todas as entranhas, até o último verme da terra, o sol ele não precisa se dividir em pedacinhos. Ele sozinho atinge todos. Então, pensando nisso, uma questão só
Depois vocês podem continuar a ler, esse capítulo é muito importante, muito especial. Ele pertence ao capítulo 1, a parte 2 do Livro dos Espíritos. A questão é a questão 92. Esse capítulo, na verdade, ele está falando da forma e ubiquidade dos espíritos. Então tem uma pergunta que é muito conveniente nessa parte de Jesus estar no nosso lar. A pergunta é a seguinte, Kardec faz para os espíritos, olha, têm os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Então é isso que a gente estava falando. Será que Jesus conseguiria estar em vários lugares ao mesmo tempo? Vamos ver a resposta dos espíritos. Olha. Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, ele não se divide. Então, a gente pensa, é claro que Jesus conseguiria atingir todos os lares, todos aqueles pensamentos únicos no bem, naquele momento. Ele pode estar do lado de cada um de nós. Está dizendo isso aqui no Livro dos Espíritos, nessa questão sobre a ubiquidade. Ubiquidade, né? Então, vem, todos os espíritos irradiam com igual força? Aqui Kardec pergunta se todos conseguem irradiar com a mesma força, né? A resposta dos espíritos. Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Se os espíritos superiores estão dizendo que para você conseguir se dividir, estar em vários lugares ao mesmo tempo, isso vai depender da pureza de cada um de nós. Imagine Jesus em toda a sua pureza, em toda a sua perfeição. É claro que ele conseguirá estar dividido em cada um daqueles que se reúne em seu nome. Então, que tenhamos incorporado essas lições de hoje, modificando nossas atitudes com a família e pedindo forças a Jesus, que pelo dom da ubiquidade, como vimos, estará junto de nós sempre que sintonizarmos com Ele. Obrigada a todos, fiquem em paz e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez, o nosso agradecimento a Deus por estarmos aqui reunidos em busca do aprendizado tão importante para o nosso desenvolvimento espiritual, nosso desenvolvimento moral, a nossa compreensão da vida. Hoje focaremos as nossas reflexões nas conquistas morais tão importantes para o espírito, para a sua evolução. E para fazer essas reflexões, utilizaremos do livro do Evangelho segundo o Espiritismo e da Revista Espírita de 1861, no mês de março. Então, do Evangelho, veremos um texto do Espírito Fenelon, no capítulo 1, Não vim destruir a lei. Então Fenelon fala o seguinte: um dia
Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois do vivo clarão, porém, as trevas se fecharam de novo. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos começaram a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado nas suas bases. O trovão rebimborá. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais, vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo, ai de nós, após 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor enche de gozo inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre. Curvai-vos sobre o sopro percussor da tempestade, para não serdes derrubados. Quero dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Assim, portanto, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e animalzinhos insignificantes não formam continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra. Modernos São Bernardos, olhai para a frente e marchai. A lei dos mundos é a lei do progresso. De Fénelon, em 1861, essa mensagem. Claramente vemos aqui a evolução da humanidade, como ele diz, da ciência, muitas vezes em detrimento da moral. Deveriam caminhar juntas, mas infelizmente não caminham juntas, né? A ciência, a moral, a tecnologia. Mas é uma lei de Deus que deva caminhar juntas. Por isso que se temos esses adventos, né? Aqui no caso, o advento do Espiritismo que estava chegando na época, estava sendo codificado por Allan Kardec, e para junto com a ciência trazer ali a ordem, um pouco mais de ordem moral na Terra. E numa outra passagem mais adiante do Evangelho, num outro capítulo, Kardec diz assim, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações.
Então, vemos que o foco essencial do Espiritismo, né, dentro do cristianismo, é a moral cristã, a moral de Cristo. Enquanto ela não estiver sendo praticada por nós, estaremos aí em dificuldades no planeta. O planeta estará passando por mudanças. Justamente sabemos que as mudanças atuais que passamos são devidas às causas morais que ainda o homem não conseguiu praticá-las, não conseguiu exemplificá-las na sua atitude, aliando tudo que ele conhece já de ciência, de tecnologia, de informação, de conhecimento que temos, mas não consegue ainda aliar, desvincular dos seus interesses particulares, do seu egoísmo, da sua ganância, muitas vezes do poder, de dinheiro, né, de conquistas. Então não consegue ainda desvincular o material e dar mais importância ao moral, né, a importância que a moral deveria ter. Na Revista Espírita, no ano de 1861 também, no mês de março, existe um texto dentro do capítulo das lições familiares de moral, dentro dos apontamentos que Kardec recebia na época, várias comunicações de espíritos que chegavam até ele de várias partes do mundo. Separei uma aqui que diz assim: Deus fez descer sobre a terra a fé e a caridade, para ajudarem os homens a sacudir a dupla tirania do pecado e da arbitrariedade. E não poderia se duvidar que, com esses dois divinos motores, a fé e a caridade, eles teriam, há muito tempo, alcançado uma felicidade tão perfeita quanto o comporta a natureza humana e o estado físico do vosso globo, se os homens não tivessem deixado a fé definhar e seus corações secarem. Acreditaram mesmo, um momento, poder passarem sem ela e se salvarem unicamente pela caridade, ou seja, deixar a fé de lado e se basear unicamente na caridade. Foi então que se viu nascer essa multidão de sistemas sociais, bons na intenção que os ditou, mas defeituosos e impraticáveis na forma. E porque são impraticáveis, direis, não são fundados sobre o desinteresse de cada um? Sim, sem dúvida, mas para fundar sobre o desinteresse, é necessário primeiro que o desinteresse exista. Ora, não basta decretá-lo, é necessário inspirá-lo. Sem a fé, que dá a certeza das compensações da vida futura, o desinteresse é uma tolice aos olhos do egoísta. Eis porque os sistemas que não repousam sobre os interesses materiais são instáveis. E tanto é verdade que o homem não saberia nada construir de harmonioso e de durável sem a fé que, não somente o dota de uma força moral superior a todas as forças físicas, mas lhe abre a assistência do mundo espiritual e lhe permite aurir na fonte do poder divino. Então ele diz no texto, né, claramente que Deus fez com que tivéssemos acesso à fé e à caridade como suportes ali para nos ajudar a combater as nossas dificuldades e as nossas arbitrariedades. E esses dois, como ele chama aqui de motores,
esses dois motores juntos, eles teriam já há muito tempo, se eles tivessem sido praticados por nós, não tivessem sido esquecidos pelo homem, já há muito tempo alcançado o progresso que a felicidade nos traria, né? Esse progresso nos traria uma felicidade perfeita, ainda dentro da nossa natureza humana, tanto físico como moral. Então, aqui nós percebemos que tudo estava programado já para nós, por Deus, para que as coisas caminhassem juntas, caminhassem uma aliada à outra. Só que num determinado momento da humanidade, houve uma desvinculação disso, né? Fomos dando mais importância ao material, o homem foi se tornando egoísta, se tornando ali orgulhoso, e a parte material foi ficando gradativamente para trás. E aí nós entendemos toda a história da humanidade, os grandes acontecimentos que existiram, né, lá desde, já pegando da época de Moisés para cá, Moisés, o Cristo, né, agora o Espiritismo, e assim esses grandes eventos que se sucederam na humanidade, foi para que nós tivéssemos ali apoio de todos esses ensinamentos, de todas essas informações, para nos dar esse suporte, porque eles sabem que a nossa dificuldade ainda é tão grande que nós precisamos desses suportes para que tenhamos relembrados em nós os conceitos originais que fomos perdendo ao longo do tempo. E esses ensinamentos que temos nas obras básicas, né, do Espiritismo, por Allan Kardec, são a nossa base, o nosso guia para que possamos revigorar todos esses sentimentos, tendo acesso a isso, a essas informações, tendo relembradas a importância de cada uma e a importância moral, como ele diz aqui no texto, não se faz por decretos, né? A moral, ela não se faz por decretos em nós, na população, na civilização, na humanidade. Ela tem que ser através do exemplo. Não adianta você exigir por um decreto que alguém seja melhor moralmente. Isso não funciona. Ao longo do tempo, principalmente dando os exemplos, né? Então, como diz aqui o Evangelho, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, temos que ter essa frase diariamente na nossa mente, refletir sobre ela e que ela nos conduza aí a esse aperfeiçoamento moral tão necessário para nós. Tá bom? Então, fica aqui esses textos para podermos refletir na importância da moral, de aprimorarmos a nossa moral, né? Combatendo aí as nossas dificuldades. Nosso agradecimento a todos esses espíritos para que tivéssemos hoje acesso a todas essas informações e que possamos saber da importância delas e refletir e tirar a essência e o proveito necessário na prática. Fazendo a nossa prece de encerramento: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Todos fiquem em paz.